Bom dia, pessoal! Então, como já havia comentado, hoje vai ter mais uma live da série de lives Livro, o que eu posso receber de você. Aguardando o pessoal chegar, vai ser com uma colega, amiga, a Karina, que é a própria autora do livro. E nós vamos falar hoje sobre um capítulo que ela escolheu, que é sobre a arte, né? Ó, a Cá já chegou. Bom dia, o pessoal que tá chegando. Bom dia, Si. Cá, pode enviar a solicitação para eu poder te receber aqui na live, né? O que mais é possível para hoje. Para quem não acompanhou as primeiras lives dessa série de lives, né, sobre livros, podem ir lá no meu YouTube, @Maqueles Medeiros, elas ficaram gravadas lá, sendo que essa é a terceira live. Vamos receber a Cá, então. Enquanto isso, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem vai assistir essa live depois. Eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. Ó, a Cá chegando. Bom dia, Cá. Oi, bom dia. Bom dia. Vou ajeitar aqui meu celular. Peraí. Isso. Então tá, quem se interessou por esse tema de arte, quem é amante de leituras, por favor, mandem aviãozinho para todo mundo aí, para que mais pessoas possam curtir desse nosso momento, né, de leitura comentada. E essa ideia surgiu porque eu gosto muito de ler e eu me peguei assim, bem humanoide, lendo vários livros ao mesmo tempo. E eu pensei, por que não fazer disso também um momento onde outras pessoas possam compartilhar uma leitura comigo, ou eu possa fazer a leitura também, já com essa intenção de dividir com outras pessoas. Olha só, a gente tem mais uma convidada ali, a Belinha. Ah, ela quis participar. Como pode melhorar? Cá, fala um pouquinho de ti aí, te apresenta para nós. Certo, Mac. Bom dia, pessoal. Meu nome é Karina, tá? Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino. Tá legal o som aqui? Tá saindo legal? Tá ótimo. Tá. É, e eu sou escritora também. Eu já participei de algumas edições cooperativas, né, de livros poéticos, de crônicas, e tem um livro, foi o primeiro que eu escrevi, foi solo, né, foi só eu, de autoria, e o nome do livro é Enfeitando Sofia. Né? Eu também estou no mundo do Axis, não sou facilitadora, mas fiz algumas classes, e eu acho que é legal essa comunhão, né, com as artes, com a literatura, com a filosofia, no mundo do Axis. Eu acho que o Axis nos oferece inúmeras possibilidades assim para a gente explorar, né, essas outras áreas que a gente sempre cria, né, e recria dentro delas. Então, eu vim aqui mais para dizer um versozinho, né, um capítulo que fala sobre arte. E escrevi esse livro, infelizmente está esgotado, Enfeitando Sofia, infelizmente está esgotado. Mas quem quiser, é só pedir em privado que eu envio uma cópia dele em PDF, tá? Faz muito tempo, eu publiquei ele em 2012, que saiu ele, então já faz um tempo, e relendo os meus escritos, eu fico pensando, nossa, fui eu mesma que escrevi. Como pode melhorar? É muito interessante. Uhum. E eu não sei, Emma, que você quer que eu leia toda, porque é uma página e um pouquinho, Eu, né? Tu quer que eu leia todo eu ele? acho que a gente vai lendo e vai falando a respeito. E antes de começar a leitura, eu gostaria de dizer que eu fui presenteada, né? Gratidão, cara. Foi o primeiro que eu fui presenteada com a companhia da Cá numa classe de fundamento há mais de um ano. E que foi bem grandiosa a nossa classe, foi uma amizade que a gente manteve. Inclusive, a gente mantém com
o grupo ali das pessoas que fizeram é um grupo que se mantém, né? Às vezes a gente não entra, não conversa, mas quando entra é sempre muito intenso. Então, gratidão por esse presente que a Cá é na minha vida. Depois ela veio, fez algumas classes comigo também. A gente faz trocas de vez em quando. E eu ganhei de presente dela esse PDF já faz tempo, né, Cá? Eu acho que foi logo depois do fundamento. Não sei precisar em que momento eu ganhei. E eu lembro que na época eu li ele todo, assim. E é um livro que, tipo, ele tem uma sutileza e ele é de uma amorosidade por mais simples que a Ká coloque cada assunto que ela aborda no livro, porque são poemas, né? São pensamentos e são por partes. Então a gente pode também pegar esse livro em algum momento, abrir ele e ver o que cai pra gente. E eu acho tão interessante porque a Ká escolheu esse capítulo da arte já faz um tempo que a gente marcou. Foi logo que eu fiz a proposta de fazer essas lives com convidados. E é tão interessante porque hoje a gente está num momento em que o céu ganhou um artista, né? E a gente, aqui nesse plano, perdemos um artista, que foi o desencarne agora, né? Do ator, que está todo mundo falando. E aí a gente pode conectar isso com a questão da arte. O porquê que muitas pessoas estão sentindo, isso está sendo muito comentado. Porque ele, como ator, né, e trabalhando com artes, como ele trouxe alegria e felicidade para as pessoas. E talvez seja por isso que a gente esteja sentindo essa perda aqui, né? Mas com certeza ele foi para algum outro lugar onde a arte dele vai ser muito bem-vinda, porque acho que a arte, né, todo mundo tem um lado artista. Claro que alguns têm isso como uma vocação, né? Como um propósito, então tem muito mais facilidade. Eu, por exemplo, amo leitura, mas eu não tenho essa vocação de escrever, né? Tipo, a Kai escreveu, como ela mesma comentou, já participou de outros livros, tem essa facilidade, eu acho, com as palavras, tem esse dom, né, de escrever. E então, assim, ó, como ela mesma já se propôs ali a presentear vocês com este livro, entrem em contato com ela, porque é um livro que ele é muito sutil, muito delicado e ao mesmo tempo traz tanta informação, assim, ó, que é tanta correria nessa nossa rotina que eu acho que uma leitura assim aumenta a nossa qualidade de vida. É uma leitura que me trouxe muito bem-estar. Então, depois de tanto tempo, surge a possibilidade de trazer isso em live, né? Porque, na verdade, quando ela me presenteou, eu nem imaginava que eu ia fazer essa live, faz mais de ano. E aí veio esse livro. Eu lembro que tu sugeriu até um outro onde tu faz participação, né, cara? E eu fiquei torcendo para Sim. que. Aí depois, numa segunda conversa, tu trouxe essa outra possibilidade e eu amei, porque realmente é um livro que vale a pena a leitura, assim. Eu acho que sim, cara. Tu pode ir Ai, lendo por partes e a gente pode ir comentando. Pode, o pessoal que está aí acompanhando a gente na live também, se quiser trazer mais alguma informação a respeito disso, seria interessante, né? uhum. Quer... Certo, então. Posso começar então, Mac? Pode. Então, é, vou começar assim. Então, eu dedico essa leitura aqui ao meu pai, minha mãe, ao Paulo Gustavo também, né? Embora ele não nos conheça, mas com certeza energeticamente sim. Mas vamos lá então. Arte. Uma expressão de nossa criatividade e sentimentos. Arte, um estilo de vida. Arte, uma forma de comunicação com a sociedade. Um registro humano no universo. Produto final do que eu produzi num determinado período e local. Sentir-se bem, terapia alternativa que libera tensões. Uma forma de gratidão pelo que possuímos em dotes. Desafiar, chocar, sensibilizar e contemplar, o contemplador e o crítico. Arte, fazer humano sem esforço contraditório. Arte, substância tem elemento único mesmo em série, não é prático,
só é para ser visto, diferente do artesanato, embora este também pode ser arte. Quando tudo o que criar for com amor, nada pode ser desconsiderado. Arte, enfeitar o pensamento humano. E para fazer uma pausa antes, matéria-prima, mais ideias, mais sentimentos e memórias, mais pôr a mão na massa. Aí eu coloco mais coisas, mas fazendo uma pausazinha aqui, para dizer que arte é isso e muito mais, né? Então, coloquei em forma de conceitos, não, em forma de versos, alguns conceitos que a gente compreende por arte. E aí depois vem a parte mais profunda. Então, não sei se tu quer comentar alguma coisa. Eu acho que sim, depois a gente pode ler aquela outra parte, né? Eu acho assim, ó, quando tu fala em arte, e aí trazendo as próprias frases que tu colocou aqui, né? Arte como uma forma de gratidão sobre o que possuímos em dotes. Então, eu acho, e aí tu pode falar mais que eu, porque tu é artista, né? Tu faz diversas coisas, não só escreve. E essa questão assim, ó, de tu colocar para fora em forma de sentimento, né? Em forma de emoção, expressar aquilo. E no momento que tu expressa, tu cria, né? Ou quem é artista, ou até as pessoas no geral, quando criam alguma coisa, que fazem alguma arte, tu disponibiliza isso para outras pessoas, né? Tu agrega também, tu contribui para as outras pessoas. E alguns são em formas de livros, outros são em formas de pinturas. Então, sempre quando eu penso em arte, eu penso como uma forma de contribuir. É uma forma de tu botar aquela tua energia para fora, né? Tua energia criativa. E ao mesmo tempo é uma forma de contribuir com todo mundo que vê e que rodeia, que tem acesso à arte. Isso faz com que a vida se torne mais leve. Então, e vinculando com isso, não dá para a gente falar nesse período de pandemia sem pensar na arte como uma imensa contribuição, né? Porque, ok, quem de repente não foi fazer cursos, que não foi se aprimorar com leituras didáticas ou de evolução pessoal, mas assim, ó, tu poder chegar em casa, entrar numa live de algum cantor, por exemplo, ou escutar tuas músicas de preferência, ou até quem de repente começou a se dedicar para esse seu propósito, que antes deixava de canto, e aí, sei lá, vai pintar. Uma coisa que eu amo fazer é mandala, né? Eu não tenho o dom de fazer as mandalas, mas eu amo pintar. Então eu tenho aqueles que é um momento que aquilo ali me distrai, diminui minha ansiedade. Então, falando da arte também como uma forma, além de contribuir com as outras pessoas, né? Contribuir consigo, porque tu põe aquela energia para fora, tu expressa, tu ainda pode usar isso como uma forma de terapia, né, cara? Sim. Eu não sei se. E uh, eu acho que a arte muitas vezes ela é difícil que se expresse em palavras, né? Então aqui foi uma tentativa de expressar um pouco o que eu penso ou sinto, né? E muitas vezes na questão artística, ela quando você faz uma obra ou até mesmo uma coisinha de nada que seja, que não vai ser vendido nem nada, mas você está ali dedicado, é um momento que você realmente se dedica de corpo e alma, de presença absoluta naquele momento para aquilo que tu está fazendo. Eu acho que o artista ele se destaca é, por isso, assim, ele tem essa vida muito presente na vida dele porque ele vive isso, né? Então, ele vive a presença e o estado de presença, né? O aqui e agora, que hoje é muito falado, né, no mindfulness e outras buscas, né, de entender o quanto que é preciosa a vida e valorizar cada momento. E, então, o artista, ele é ele é grato, talvez, acho que a gratidão, eu vou fazer um link, né, a arte e gratidão, são como posso dizer, dois elementos muito fortes que faz a total diferença na nossa vida.
né? Então, quando você faz alguma coisa, você se realiza, e a realização leva à gratidão, né? Então, a parte que eu vou falar, que eu vou ler agora, ela fala dessa forma mais profunda de compreender a nossa divindade interior através Ah, dessa expressão. antes de tu ler, Cá, eu quero aproveitar e linkar com o que tu falou, né, do estado de presença. Eu vivo falando isso, porque eu trabalho muito com relaxamento. E aí achei bem interessante, te agradeço por trazer essa contribuição, que no Axis a gente fala isso também, né? Que o Axis é incluir tudo, não excluir nada, e que estar na consciência é estar no estado de presença. Então, o quanto, né, através das artes, a arte pode ser uma porta para isso, né? Para aumentar esse estado de presença. Porque realmente, quando tu está fazendo alguma coisa ali, tu tá vivendo aquilo, até de repente pegando o exemplo do ator, né? Uh, que vivencia aquilo, vivencia tanto aquele papel que ele se torna aquilo também, né? Aquilo faz parte dele. E assim é com qualquer tipo de arte, acredito eu, né? Pode dar continuidade. Sim, claro. Obrigada, querida. E então, também um pouquinho só antes de continuar, que eu disse, né? O Axis, ele utilizar as ferramentas do Axis para a arte é muito legal, porque ele vai, por exemplo, quem faz um personagem num teatro, em novela, por exemplo, deve ter alguns artistas que já estão nesse meio também, eles utilizam algumas ferramentas para sair daquilo também, né? Porque tem um momento que você tem que sair, resgatar a sua própria vida e sair daquilo, fazer essa separação. Ele vive duas coisas, dois personagens, o dele mesmo e do papel. Então, ele tem que ter essa separação no momento que volta à sua vida de privada, de rotina, né? Porque senão se confunde muita coisa. E existem ferramentas, inclusive no Axis, né? Que a gente conhece, eu não vou falar, mas a questão que dá ajuda a fazer essa compreensão e essa separação quando for necessária e, né, e total dedicação quando você está inerte nela. Então, continuando, é uma parte mais profunda, mas vamos lá. Arte. Mil e uma definições. Somos nós, humanos, obras de artes únicas, divinas. Temos as digitais de nosso Criador. Aí eu falo do grande artista, né? Quem há de duvidar? Não acabarei com a dúvida, só a complementarei com muitas outras dúvidas. Na verdade, aqui dúvida coloca como pergunta, eu acho, né? Que a dúvida destrói, a pergunta constrói, né? Sim. Sua exposição, Eu acho, sua exposição também é arte. eu acho que de repente, no lugar de dúvida, seriam possibilidades, trazendo um pouquinho para essa É, questão das perguntas, possibilidade. né? Isso, é que eu escrevi isso há 12 anos atrás, então 11 anos atrás, então não sabia ainda, né? Mas Tá tudo certo. é bem esse sentido mesmo. Tá, então sua exposição também é arte. Deus nos dá as respostas, né? Ele que nos dá as respostas, não é a gente mesmo. Aí eu tive que interferir na minha própria poesia. Como pode melhorar? Sobrecriando a tua própria arte. Mas, mas aí que eu coloco aqui, ó. Deus nos dá as respostas, mas não as Uau! escutamos. Né? Aí, deixa eu ver aqui. Precisamos ter sensibilidade para escutá-lo e senti-lo. E se Deus nos utiliza para as suas obras, a gente não percebe, né? Somos suas mãos e seus braços, como nós os utilizamos para fazermos as nossas. Mas antes de nossas, as dele. Quer dizer, nós somos uma obra de arte, ele nos utiliza como ferramenta para suas próprias obras de arte, né? Sejam gerações seguintes ou outras obras que seja, né? Uma caridade é uma obra através de nós. Então, ele está sempre se sobrecriando através da gente.
E então, às vezes, a gente acha que a gente está criando, só que a gente se esquece que muitas vezes somos a ferramenta do próprio Criador, né? Então, é meu ponto de vista. E eu achei legal isso que a gente trouxe, que tu até brincou, né? Bah, tô interferindo na minha própria obra. E eu acho que é bem isso aí, né? As coisas não têm que ser estanques. A cada segundo aí, puxando um pouquinho, como eu trabalho muito com Axis, puxando para as ferramentas que eu conheço. Eu acho que é bem isso, é sobrecriar, né? Todo momento a gente pode sobrecriar. E quando tu fala ali que a gente serve, né, nossas mãos, a gente serve como uma ferramenta para a própria obra de Deus, ou para quem não usa a palavra Deus, mas usa o universo, usa energia, cada um dá a nomenclatura que for mais leve, né? Mas é aquela história, quanto a gente às vezes busca pergunta e a gente fica olhando para o racional e tentando trazer para o cognitivo aquilo, e as respostas vêm pelas outras pessoas, né? Porque todos somos obras, né? Sim, Todos somos. exato. A gente faz parte do Criador, né? Cada um é um pedacinho de um grande todo, então quantas vezes as respostas não vão estar aqui na nossa frente, mas é uma pessoa que vai vir nos dar, é um comentário, é uma live, enfim, vem de diversas formas isso, né? E tudo é arte se a gente for pensar, né? Verdade. A, Verdade, tudo é arte. a nossa vida é uma arte, né? Alguém nos criou. Nossa vida é verdade. E, Mac, só para terminar aqui, né? Que aí de repente tem o tempo que sobra para a gente voltar a comentar sobre mais alguma coisa, que eu sei que tem um tempo, né, na live. Mas tá bem Então, tranquilo, tá? tá tranquilo? Tá. Onde parei? Deixa eu ver. Ah, tá. A ética e a estética se misturam na metafísica. Aqui eu falo sobre as áreas da filosofia, tá? Porque é inerente a mim também. E com a ajuda da lógica e da epistemologia, né? Epistemologia, para quem não sabe, é estudo do conhecimento. Chegamos à verdadeira obra divina, uma das provas que não estamos sós. E pensarmos que sabedoria, base da filosofia, é inútil em nossa vida prática. Para muitos, ela serve para nos dar um sentido através de nossos pensamentos e sentimentos, uma esperança de que nossa vida não existe em vão, senão por que vivermos? Nem que seja para Deus experimentar-se, se utilizando de nossos corpos bonitinhos, já falava em corpos naquela época, Uau! né? E se utilizando de nossos corpos bonitinhos, contemplar o que ele mesmo criou. E terminou então. Pai, eu acho que a gente se redescobre quando visitamos, né, o que a gente fez. Eu vou confessar aqui, muitas coisas que eu fiz, que eu criei, eu já joguei fora, porque aquilo não tá nada a ver e tal. Ah, que besteira, joguei fora, amassei papel. Meu Deus, quantas coisas, sabe? E ao mesmo tempo aí eu fico questionando, porque eu sou uma filósofa, não adianta, né? Por natureza eu sou uma filósofa também. E aí a gente questiona muito, a gente não consegue falar pouco, não adianta. E aí começam as conjecturações, as perguntas, e aí eu transformo as dúvidas em perguntas, né? E aí eu questiono o universo. O que é isso? Posso mudar? Será que eu posso mudar isso aí? Será que mais ideias, que mais inspirações eu posso receber? E claro, estar aberta a isso, né? Muitas vezes, quando você larga umas perguntas ou algumas necessidades em forma de perguntas e se abre para aquilo, né? Porque eu acredito que todos nós sejamos merecedores. O universo dá sempre um jeitinho mesmo de responder. Às vezes demora um pouco, mas logo, logo vem em forma de um insight, de uma ideia, de um livro. Me sinto que ultimamente, assim, depois que eu fiz as classes, sempre eu tô sendo tocada o tempo todo, né? Por inspirações, por ideias, por, Sites. né?
E pela própria, muitas vezes, calmaria, porque eu sou uma pessoa assim, quer dizer, era, né? Não me considero tanto agora, um pouco ansiosa só, antes era muito. E muitas vezes a resposta demora, e aí tem aquela voz interior que diz: calma, vai chegar, né? Se abre para isso e vive tua vida, daqui a pouco tá aí, né? Ou tu tá tomando um caminho mais interessante, ou tu tá recebendo através de um, de um vídeo, né? De uma live. Eu assisto muitas lives, né, Mac? Então, assim, tem sido muita contribuição para mim, assim. Então, sempre que der, nem sempre dá. Às vezes tem que escolher, porque às vezes as lives são no mesmo Sim, momento, né? tem muito material disponível, né? Então, Tem muita gente criando, tem muita gente ah, criando. E coisas legais, né? Eu quero pegar esse pedacinho aqui para puxar a brasa para o meu assado, né? Como eu falei no início, eu sou facilitadora de qualidade de vida. E aí, quando tu traz aqui a questão dos corpos, né? Que através dos nossos corpos a gente contempla as criações de Deus, mas o quanto também a gente pode criar com os nossos corpos, né? E, então eu trago a questão do corpo aqui, que, poxa, se nós somos obra divina, né? Que é o maior artista. O quanto a gente pode ser grato por isso e o quanto a gente pode receber do nosso corpo, que é completo, que é perfeito do jeito que é, né? E que muitas vezes a gente não percebe isso por não estar no estado de presença. E aqui fica uma sugestão também. Como seria a gente buscar uma forma de arte para poder expressar o que tem no nosso corpo? Todos nós temos algo de criação, né? Seja através da escrita, como eu disse, eu não tenho muito essa facilidade, tenho facilidade maior, acho que, de comunicação. Tem pessoas que têm o dom, de repente, da pintura, outras pessoas têm o dom da dança. Então, como seria a gente buscar uma forma de arte para aumentar essa comunhão com o corpo, que eu acho que é a obra de arte de Deus mais. E aí também estou sendo muito egocêntrica em dizer que o ser humano é a obra mais perfeita. Mas, enfim, é através do nosso corpo que a gente pode funcionar nessa realidade. Então, como a gente pode fazer isso de uma maneira. Claro, eu sempre falo, os processos corporais, que eu trabalho com isso, aumenta essa comunhão com o corpo. Sim, eles aumentam, mas hoje a gente veio aqui para trazer mais uma possibilidade, que é a possibilidade de acessar essa comunhão através da arte. Então, através da dança, através da uhum. pintura, através do teatro. Cada um pode começar a se perguntar qual é a forma que vai poder acessar mais de si mesmo, né? Uma das coisas é isso, essa questão da gratidão pelo corpo, por essa obra de arte tão perfeita que Deus fez, né? E outra coisa que tu trouxe ali, que agora eu me perdi, mas eu quero buscar. Eu vou até ler de novo aqui. Quando tu fala ali, né, da questão de ética e da arte que é passada, Uhum. não sei se tu quer, de repente tu vai ter mais autoridade para falar sobre isso, mas a questão também do quanto a arte tem a ver com a nossa forma de cultura, o quanto a gente recebe dos antepassados através da arte, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho socialmente como funciona essa questão da arte. Ah, tem uma área da filosofia que se chama filosofia da arte, tá? Ela, antes, falar um pouquinho, né? Antes, até o século XIX, XX, início do século XX, ela era vista assim como uma disciplina que estuda a beleza, a área da filosofia que estuda a beleza, né? Claro, eu acho que tudo é belo, né? Do que a gente vê, de alguma forma é belo, né? Toda forma que se tem atômica, molecular, é belo, porque foi uma criação, né, do universo, ou de nós e, consequentemente, do universo. Mas sempre era a questão do estudo da beleza. Depois mudou um pouco esse conceito da filosofia da arte. Ela não é só para mostrar a beleza das coisas, das criações, e sim também para expressar sentimentos, emoções, e muitas vezes impactar para criar mudança. Então, muitas vezes, quando eu adolescente, quando eu visitava museus
e depois na vida adulta a Bienal, e às vezes, muitas vezes eu ficava perguntando, mas que coisa horrorosa que está exposto aqui, como é que isso pode estar aqui, entende? Quando eu ainda tinha pontos de vista muito fixos, assim. E depois eu comecei a perceber que aquilo não era só para a questão que está ali, não é só para bonito ou para feio, mas sim para mostrar alguma expressão. Então, toda expressão de criatividade que mostra os objetivos, as intenções, através desse jogo de objetos, é arte, né? Então, se tu colocar uma cadeira, e uma vez eu estava explicando para os alunos isso, se tu coloca uma cadeira de cabeça para baixo e coloca um vaso de flor em cima, pode ser arte? Uns vão dizer que não, né? Outros vão dizer que sim, aquilo já pode ser considerado arte. Então tem toda aquela brigalhada entre as pessoas cultas e não cultas dizendo se aquilo é arte ou não. Uma cadeira virada de cabeça para baixo, que se tenha um vaso de flor em cima, dá para dizer que é arte? Bom, eu acho que sim. Quer dizer, no meu interessante ponto de vista, eu penso que sim. Por quê? Porque foi algum objetivo que sempre teve alguma Uma intenção de intenção. fazer aquilo. Nem que, nem que seja a intenção de despertar a curiosidade do outro, mesmo que não tenha nenhum significado em si, mas que seja para despertar a curiosidade do outro, ou o choque do outro. Então, nesse sentido, pode ser considerado arte. Tudo aquilo que você monta, que você cria, que você elabora, com alguma intenção de produzir alguma mudança no seu meio, na sua vida, sempre vai causar também alguma reverberação na vida do outro também, né? Não, não tem como, nós vivemos em sociedade. E a gente tem que estar aberto também, o artista tem que estar aberto, inclusive a A críticas, né? receber julgamentos, Quando né? ele se isso, quando se fecha para as possibilidades. Quando se abre, quando se permite ver e não pegar para si aquilo que é ruim, vai pegar. É que nem dizer assim: um ataque, se a crítica é um ataque, que é um veneno, só vai fazer mal se tu pegar. Né? Então, isso é um exercício. Né? Então, hoje eu sei lidar muito melhor com críticas do que antigamente. Sempre não tem como não, às vezes. Então a gente tem que, como artista, ter esse tato assim. Bom, se eu expresso alguma coisa para o mundo, para minha vida, e as outras pessoas vão ver e vão gostar ou não gostar, bom, é o ponto de vista delas, né? E aí, e o que interessa aqui é qual é o meu interessante ponto de vista sobre a minha própria criação. E aí é E eu válido. acho também que tu falou uma coisa aí que é bem interessante, né? Essa questão de receber o julgamento ou a crítica. Ninguém agrada 100%, e se a gente for tentar agradar o outro 100%, a gente não vive mais, né? A gente acaba se botando nas caixas e que Sim. vai acabar tolhindo muito a criação. Puxando para um pouquinho também, de novo, o meu assado, em cima disso que tu falou. Então, como seriam as pessoas, não só o artista, né? Mas a gente, isso, porque que nem a gente comentou, todo mundo é um pouco artista. Então, como seria a gente parar de ficar comprando julgamento, ficar com medo da crítica, ou até mesmo se autocriticando muito, e botar suas criações, né? Dar a cara a tapa, tipo, tá a fim de criar algo? Cria! Porque de repente não vai agradar uma pessoa, mas talvez aquela tua criação é o que uma outra pessoa está esperando receber, né? Pode ser contribuição para alguém. Então, exatamente, né? Tu falou ali, ah, mas botar um vaso de flor em cima da cadeira pode não ser considerado arte. O quanto, por exemplo, se a gente pegar aqueles cantores do período da ditadura, faziam músicas e aí que algumas pessoas olhavam, mas o que tá querendo dizer com essa música? E quanta informação Uhum. para uma música que parecia de repente estúpida pelo ponto de vista de alguns, quanta informação tinha através das letras de música, né? Tipo mensagens subliminares. Uhum. Então, o quanto a gente pode receber? Eu acho que ao ver aí também entrando nessa questão que a gente trabalha muito a questão de perceber, né? De ser um ser mais de percepção do que de sentimento ou de conclusão. Então, como seria daqui a pouco fazer esse exercício de ir para dentro do museu,
de ir para uma exposição de arte e simplesmente parar na frente de um quadro, parar na frente de uma escultura e pedir para o corpo perceber a energia que tem ali, né? O que o artista quis nos passar através da intenção de fazer aquilo. Eu acho que isso muda um pouquinho também e é um bom exercício para a gente trabalhar o outro hemisfério do lado, o outro hemisfério cerebral, que não é aquele muito cognitivo, cheio de forma e estrutura. Isso também é um exercício que vale a pena fazer, né? Como perceber a arte de uma forma diferente, sem buscar tanta forma e estrutura. A Ângela aqui diz aqui, ó, toda arte é um código a ser desvendado. Muitas vezes a arte, ela por si só, ela mostra símbolos, né? Algumas obras de arte, por exemplo, são carregadas de símbolos, né? E é um código mesmo, né? Para a gente desvendar e ir atrás, ou então sentir a energia daquela obra. Como é que vem, né? E tu vê, é interessante, quando tu vai no museu, tu falou, né, nos permitia visitar o museu, se não dá porque está fechado, em função de bandeira preta ou vermelha, dá para ir nos museus virtuais, né, visitar eles e ver, e pegar, fazer esse exercício de pegar que energia que aquela obra te transmite. Não, colocar um pouco, baixar as barreiras, colocar os pontos de vista do lado, né, de julgamento de lado, e tentar perceber mais energia daquilo. Que energia é boa, mas não, sem querer julgar. Assim, é uma energia que te convida para a tua vida ou não, né? Tu quer te apossar, inclusive os artistas fazem as obras compartilhando também com essa intenção de que o espectador ou o contemplador da sua obra vai se apossar da sua própria obra enquanto energia, né? Porque tem obras que eu já vi e até hoje estão na minha cabeça. E até hoje eu fico questionando sobre aquela obra que me marcou muito, entende? Então eu acho que isso é muito útil, assim. Útil não, E eu porque acho, alguns dizem que a arte. Mas, eu acho assim, ó, que cada tempo, né, tem um estilo, tem um perfil. Olha o que foi a Renascença, depois de um momento de crise bem pontual, veio a Renascença e olha o quanto foi contribuição. E eu acho que hoje a gente está passando também pelo momento de pandemia, né? De um caos mais coletivo, assim, que não é só de uma região. E o quanto a gente pode receber disso sim, tudo, né? O quanto, de repente, a arte vai mudar. O quanto eu vejo, assim, ó, muitas pessoas criando cursos de... Eu chamo a atenção, as mandalas chamam muita atenção para mim. Então, talvez por isso que eu traga de novo essa situação aqui. Mas o quanto, de repente, a gente fazer uma mandala, ou a gente ficar olhando para uma mandala, o quanto energeticamente a gente recebe de contribuição, né? Porque não tem como a gente dizer, a gente falar de arte, não falar de física quântica, que tudo tem uma frequência. Então, tem a frequência do artista que fez, muitas vezes ele acessa algo que nem ele tem uma forma e estrutura que ele está acessando, nem sempre, né, tem uma forma, estrutura e uma intenção específica, mas normalmente eu acho que quem faz coisas, ainda mais quem faz coisas abstratas, deve vir aquela percepção do momento, acontece aquilo e aquilo pode servir de inspiração e transmitir algo para outras pessoas. Então, o quanto nesse momento a arte também está mudando, o que será que vem, né, a partir daí? Porque, que nem tu disse assim, mas tem coisas que eu fiz que eu amasso e boto fora, ou que eu fiz em algum outro tempo e que hoje já não serve. Na verdade, talvez não sirva para ti porque tu mudou, né? A cada 10 segundos a gente tem um incremento de mudança na vida. Mas talvez o quanto aquilo, sim. primeiro, o quanto tem que ser grato por algo que tu fez, que talvez fosse o teu rascunho para ir fazendo uma nova obra. Então, talvez tudo são fases, né? Mas talvez o que para ti hoje não sirva muito para uma outra pessoa e tá tudo certo, né? Porque cada pessoa tem seu momento, É. tem sua percepção, mas eu acho que é bem isso, se eu tiver que falar, assim, já encerrando a minha parte na live, se eu tiver que falar alguma coisa, é isso, é que as pessoas, primeiro agradecer aos artistas, porque eu acho que nesse momento de crise é uma forma de ter mais bem-estar,
é uma forma de melhorar nossa qualidade de vida, seja através das músicas, do teatro, de ir para algum local, poder ter uma percepção da obra. E é bem isso. Eu acho que, como facilitadora, né, de Axis, eu posso dizer assim, eu uso as perguntas. Então, da mesma forma que eu trouxe essa série de lives, livro que eu posso receber de você hoje, fica o convite, quando vê uma obra de arte que no primeiro momento não entendeu, vê o que ela tem para ti. Então, para na frente, né, obra, o que eu posso receber de ti? Perceber de ti. E se dá esse momento de presença também, para poder perceber, né, seja lá de que obra for. Da minha parte é isso, e te agradecer muito, cara. Também eu agradeço também essa incrível oportunidade. Achei muito legal assim participar dessa live contigo. Estava um pouco nervosa, né? Mas é que a gente quer fazer bonito, Ah, quer fazer bonito. é um bate-papo, né? Não, mas esse é natural. Eu tentei ser o mais natural possível aqui. E eu quero agradecer muito a quem participou, né? A Ângela. Teve pessoas que não. Minha amiga aí, parceria faz anos. Mas olha só, muitas pessoas não podem ver, como eu já disse, né? Então vamos poder ver, eu acho que vai ficar guardada essa live, Essa Márcia, live vai ficar no meu no, perfil do Instagram e depois eu desço ela para o YouTube, tá? Então, quem quiser assistir, vai lá no meu YouTube, @Maqueles Medeiros, que vai estar lá. E mais uma contribuição da Ângela ali, ó. Em história, eu uso a arte para meus alunos perceberem o sentimento de uma determinada época estudada. Eu acho que não tem como tu não vincular, né, a questão da arte com a questão de história, porque tem muito a ver, né? Cada tempo teve sua. sim, os artistas eles transmitem da época deles, daquilo que eles viveram para a arte, e aí quando você vê uma obra de anos, séculos atrás, tu vê o contexto Tá, daquela sociedade em que o artista viveu, né? exatamente. A participação da Belinha também agradeço, e é isso aí, eu acho. Então tá, um abraço para todo mundo. Quem gostou dessa live, indique para outras pessoas. Quem trabalha com artes, de repente, professores, é interessante assistir, divulgar. E é isso aí. Gratidão, Cá, mais uma vez pela tua troca de energia. Até o próximo momento. Gratidão, Um abraço para todo mundo. tchau.